Fala galera! Hoje eu vou te contar sobre os 3 melhores ETFs para você ter na sua carteira. Meu nome é Lucas e seja bem-vindo a mais um vídeo do Irmãos Investidores. Primeira coisa, o que é um ETF? É o famoso fundo de índice, ou seja, ele segue um índice de mercado e é esse índice que vai determinar a remuneração do seu investimento. Quais são as vantagens de você ter um ETF na sua carteira? Primeira coisa, é um fundo extremamente diversificado. Quando a gente fala de índices, são dezenas, às vezes centenas de ativos que representam a média daqueles ativos. Por exemplo, um índice muito famoso aqui no Brasil é o Ibovespa, né, que representa as principais ações brasileiras. Então esse índice ele pega um percentual de cada ação ali da nossa bolsa brasileira, geralmente vira ali entre 80 a 100 ações, e ele vai calcular a remuneração ponderada a cada peso que esse índice tem nas ações, e isso vai determinar a remuneração desse indicador. Então veja, você comprando o ETF, você tem a oportunidade de comprar centenas de ativos de uma vez. Você não precisa comprar individualmente, isso seria inviável. Imagine a questão de impostos que você tem que gerenciar, ou as compras você teria que gerenciar tudo ali no seu aplicativo. Então pelo ETF você consegue ter essa diversificação imediata comprando uma cota desse fundo de índice. Uma outra questão é a flexibilidade, ou seja, para você comprar ali 100 ações, imagine que você quer resgatar, imagine o esforço de você ter que vender toda a ação para resgatar aquele seu dinheiro se você precisar. No ETF você compra uma cota e essa uma cota, quando você quiser sair, você dá a ordem ali no seu aplicativo e 2 dias depois, geralmente ali quando a gente fala de ações, você tem o dinheiro de volta. As taxas de administração dos ETFs são relativamente baixas quando eu comparo com outros fundos que não são os fundos de índice, fundos de investimento, renda fixa, de ações. Como os ETFs não têm um esforço de uma gestão ativa, ou seja, o gestor ele não precisa estar escolhendo qual ação vai subir mais, qual vai subir menos, ele simplesmente vai representar a média de todo aquele índice que ele está seguindo. As taxas de administração são mais baixas de um ETF em relação a qualquer outro fundo convencional. A transparência também é um ponto forte. Geralmente os grandes ETFs têm ali em seus sites, têm suas carteiras atualizadas todo mês ou todo trimestre, depende do rebalanceamento desse ETF, você consegue ver exatamente o que está representando aquele índice. A liquidez também é um ponto forte. Você tem liquidez de uma ação, que geralmente é D+2, ou seja, você pediu para comprar, executou aquela ordem, 2 dias depois vai tirar aquele dinheiro da sua conta corrente e para resgatar, você deu a venda ali de ordem no seu aplicativo, ela foi executada num dia, daqui 2 dias você vai ter esse dinheiro de volta, obviamente no preço futuro ali que você saiu. Então liquidez aí de pelo menos 1 a 2 dias é uma liquidez muito boa para você ali que precisa ter qualquer tipo de emergência, consegue ter essa flexibilidade. O imposto de renda para os ETFs são de 15%, independente do prazo que você vai investir. Então você comprou ali em um dia, esperou um ano, vai sempre valer 15% sobre a sua remuneração bruta. Lembrando, não é sobre o valor que você investiu, é sobre o ganho que você teve durante esse tempo. A vantagem, por exemplo, quando a gente fala de renda fixa, você tem que esperar 2 anos para ter a menor alíquota de imposto de renda, que é de 15%. No ETF, passou um dia, passou um ano, passou menos de 2 anos, você tem já sempre a menor alíquota, que é de 15%. Alguns números para te convencer que ETF é uma boa opção. Hoje, os investimentos em ETFs do Brasil giram na casa de 48 bilhões de reais e mais de 500 mil investidores. Praticamente 1 a cada 10 investidores do Brasil investe em ETF. Como nem tudo é perfeito, o ETF você tem sim que pagar a sua DARF. Ou seja, na venda da sua cota, você teve ali algum ganho patrimonial, você tem que emitir essa DARF e fazer o seu pagamento de imposto da alíquota de 15% sobre a sua remuneração. Mas isso é simples, é só procurar na internet ou converse com a gente, escreve nos comentários, a gente ajuda você se precisar para o pagamento de impostos ao investir em um ETF. Agora vamos parar de frescura aqui e vamos passar para os 3 principais ETFs que eu selecionei para você no vídeo de hoje. O primeiro ETF é o nosso famoso IVVB11. É um ETF que vai seguir o S&P 500. O que é isso? É um índice que representa as 500 maiores ações da Bolsa Americana. Esse ETF, por exemplo, tem participação em 7% em Apple,
7% em Nvidia, 6% em Microsoft, aquela que acabou de ter uma participação no OpenAI, que é a grande empresa aí do GPT, 4% na Amazon, 3% na Meta do Facebook, 2% no grupo Alphabet, que é dono do Google e também dono aqui do YouTube, e 2% na Tesla. Essas são as principais posições, as maiores posições, são obviamente 500 empresas que você está investindo através desse índice, mas as principais são essas grandes empresas também de tecnologia que dominam o mercado mundial. Quem gera esse fundo é a gestora chamada BlackRock. É uma grande gestora, extremamente capitalizada, extremamente competente, com vários anos aí de experiência. São 70 escritórios em mais de 30 países. Trabalhando lá, mais de 20 mil pessoas. Imagine, olha quanta gente para formar essa gestora tão renomada. E acreditem, sobre o seu patrimônio sob gestão, ou seja, em relação a outros fundos que ela cria e ela distribui ao mercado, são 11 trilhões de patrimônio sob gestão. E o detalhe, são 11 trilhões de dólares. Basicamente ali, 60 trilhões de reais. A gestora BlackRock, que gera esse fundo aqui, ela tem sob gestão. E aqui vai um detalhe, como você está comprando empresas da Bolsa Americana, você incorre no risco cambial. Ou seja, o índice que você tem que observar para acompanhar a sua cota é o S&P 500 em reais. Ou seja, o S&P é em dólar e você converte em reais. É essa a cota, a remuneração, o perfil de retorno que você vai ter investindo no IVVB11. Por exemplo, vamos supor que num ano o S&P em dólar rendeu 10% e o dólar no Brasil ficou 10% mais caro, você vai ganhar 20% nesse período. O risco então de investir nesse ETF são as ações americanas. É um mercado de renda variável. O risco aqui ele é alto. Existe volatilidade, você tem que estar preparado para isso e você não deve esperar retornos relevantes no curto prazo. Como todo investimento em renda variável, ele prevê uma janela de investimento de longo prazo. Então, investiu nesse cara, espere segurar esse investimento por pelo menos 3 anos. Por quê? Porque às vezes a Bolsa Americana, assim como a Bolsa do Brasil, tem um ciclo de mercado. Você pode pegar ali um ciclo de mercado onde as ações não estão muito atrativas. Num período ali de 1, 2 ou 3 anos que seja, tem ali uma remuneração de ações baixa. Ao passo que você segurar e carregar mais, geralmente num ciclo ali de 5 anos, a ação ela vai descer, mas também vai subir. E na média você vai ter um ganho real sim do seu investimento, contanto que você segure um tempo razoável. A taxa de administração desse fundo é de 0,23%. Esse fundo teve seu início em 2014, então veja, são mais de 10 anos gerindo esse ETF disponível ao mercado para você investir. Então é um bom tempo de experiência e de história desse fundo. O patrimônio desse fundo, ou seja, todos os investidores que investem no IVVB11, hoje é na casa de 5,6 bilhões de reais. Qualquer ETF ali razoável e relevante, passando ali pelo menos 1 bilhão, traz mais conforto, mais segurança para a gente estar investindo. A aplicação mínima é de R$450. Então, para uma cota, você vai gastar mais ou menos cerca de R$450. Só você entrar ali no seu aplicativo, digita IVVB11, vai ver ali o preço a mercado atual, dá ali sua ordem para comprar uma cota desse ETF. E o mais interessante, qual que é o retorno do IVVB11 nos últimos 10 anos? Acreditem, 21% ao ano. Comparado com, por exemplo, o CDI, nos últimos 10 anos, ele teria te remunerado cerca de 9% ao ano. Claro, meus amigos, aqui não é só olhar o retorno, a gente olhou aqui um pouquinho também os riscos, quem é o gestor, quais são as condições. Então, obviamente, esse retorno é sim interessante, mas ele envolve riscos. E essa última janela, particularmente de 10 anos, ela foi muito boa para a Bolsa Americana. Tanto é que se eu expando um pouquinho mais para os últimos 20 anos, o retorno anual médio é na casa de 15%. Por quê? Porque ampliando esse horizonte de investimento, a gente pega ali os períodos de 2008, 2009, a grande crise ali mundial, e as ações ali não estavam tão atrativas. Então, assim, se é 20% ao ano nos últimos 10 anos, mas não significa que nos próximos vai render a mesma coisa. É mais plausível que no histórico mais longo ele tenda a se convergir para esse retorno de uma janela mais longa, que é de 20 anos que eu te comentei. Então, seria na casa de 15% ao ano. Ou seja, investindo nesse cara aí, você tem o potencial, de acordo com a história, de ganhar entre 15% a 20% ao ano bruto. E aí, meus amigos, gostou desse ETF? Faz sentido para você? O que você achou de estar exposto às principais ações americanas e também globais?
Agora eu quero que você pegue seu celular, olhe todos os aplicativos que você mais usa, me diz aí quantos desses aplicativos foram criados por essas empresas do IVBB11. Eu imagino que a grande maioria. Rede social, Google, YouTube. Talvez a única exceção são os bancos que, obviamente, pertencem aqui ao mercado doméstico. Mas, por exemplo, você tem ali algum investimento em dólar, algum aplicativo ali de uma bolsa americana, também vai participar do S&P 500. Agora você vai conhecer o segundo melhor ETF para sua carteira. Ele é o Nasdaq 11. Ele vai seguir um índice chamado Nasdaq 100, ou seja, são as 100 maiores empresas de tecnologia da bolsa americana. Então o Nasdaq 11, ele é nada mais do que um subconjunto do próprio S&P 500 focado em empresas de tecnologia. Então a gente está falando de Apple, Nvidia, Microsoft, Broadcom, Cisco, é uma empresa aí de informática, de equipamentos e sistemas operacionais aí de computador. A gestora desse ETF é a XP, aquela que você deve ter ouvido aí já em algum lugar, uma grande corretora do Brasil. A XP hoje tem cerca de 5 milhões de clientes, praticamente todo investidor de bolsa tem alguma conta em alguma empresa do grupo XP. São 1,2 bilhões de reais em patrimônio sob gestão da XP, então ela é super relevante. E ela é também dona da Rico, da Clear, outras corretoras que você deve ter ouvido falar também. Então, uma gestora segura, confortável, com bastante experiência, então a gente imagina que esse fundo está sendo bem gerido. Mais uma vez, o Nasdaq 11 tem também exposição cambial, ou seja, você vai olhar ali para o Nasdaq 11 americano, ele vai subir em dólar um percentual, mais a valorização do dólar ou depreciação do real. Ou seja, em um ano o Nasdaq 11 em dólar deu 10% e o real desvalorizou em relação ao dólar 10%, ou seja, o dólar subiu 10%, você vai ganhar 10 mais 10, 20% nesse período. Então aqui a grande vantagem é que você também se expõe ao dólar, que você estivesse investindo diretamente em dólar também. Mas claro, o risco aqui também é alto. São empresas de renda variável, empresas de tecnologia que existe sim uma volatilidade, então esteja preparado para, em algum período, a sua cota poder cair. Pode até cair bastante. Então você tem que estar preparado para superar esses desafios. A taxa de administração desse fundo é de 0,3%. Esse fundo ele é mais recente, teve início em 2021, mas o índice de Nasdaq já tem aí pelo menos 30 anos de existência. Então esse fundo ele foi criado aqui no Brasil em 2021 para seguir um índice muito mais antigo do que ele. O patrimônio desse fundo é cerca de 170 milhões, então veja que é bem menor do que o S&P 500, mas já é relevante, passando ali pelo menos 100 milhões, já é um ETF ali relativamente consolidado. Aqui é a grande vantagem que o Nasdaq 11 ele é baratinho. Uma cota custa cerca de R$20, então ele é bem acessível para você poder investir. E agora, pasmem, nos últimos 10 anos, o retorno desse índice foi cerca de 28% ao ano. Claro, como ele começou em 2021, eu peguei o índice que ele segue também extrapolando para um período anterior para a gente ter essa ideia do retorno nos últimos 10 anos, que foi quase 30% ao ano. Por quê? Como ele é focado em empresas de tecnologia, Google, Microsoft, Nvidia, Netflix, como elas subiram agressivamente nessa última década, isso equivale a esses 30% ao ano. Agora vamos para o terceiro ETF que eu mais recomendo para você. Para a gente não ficar também falando só de bolsa americana, a gente vai focar aqui no ETF brasileiro, que é o B5P211. Putz, Lucas, olha que nome esquisito, que é isso? Calma, esse índice ele vai seguir uma cesta de títulos de Tesouro IPCA, ou seja, indexados à inflação, com vencimentos até 5 anos. Então pensa ali no Tesouro IPCA, tem vários vencimentos quando você olha ali no site do Tesouro Direto. Tem de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Existe sim o Tesouro IPCA 2060. Então esse índice ele vai reunir todos esses tesouros IPCAs com vencimentos em até 5 anos. Estou falando aqui em 2025, IPCAs, tesouros IPCAs que vence até 2030 vão compor esse índice. E esse índice é chamado de IMAB5, ou seja, 5 até vencimentos de 5 anos, e IMAB é uma nomenclatura que representa esses títulos do Tesouro IPCA. A gestora é o Itaú, um dos maiores bancos brasileiros. Vou te falar algumas curiosidades sobre o Itaú. O Itaú hoje, a carteira de crédito, ou seja, tudo que ele empresta para o mercado, hoje supera R$1 trilhão. E o lucro do Itaú, ao longo do tempo, ele varia entre 25 bilhões de reais por ano a 30 bilhões de reais. Esse lucro sobre o patrimônio do banco gira na casa de 20% ao ano. Ou seja, todo o negócio do Itaú, ele
ele remunera seus acionistas em cerca de 20% ao ano na sua operação de crédito. Então é um banco extremamente robusto, confiável, experiente, que está gerindo muito bem esse ETF. E aqui a grande vantagem é que o risco dessa cesta de tesouros do IPCA ele é extremamente baixo, porque são títulos do governo federal, o menor risco possível no mercado brasileiro. Então, diferente do IVBB11 ou do NASI11, esse ETF é o mais seguro desses três. A taxa de administração também é extremamente baixa, é 0,2%, abaixo dos outros que eu comentei com você. O início dele foi em 2020, então já tem aí quase 5 anos de mercado. Lembrando, o IMAB5, que é o índice que esse fundo segue, já existe mais de 20 anos. O patrimônio desse ETF hoje é na casa de 2 bilhões de reais, também muito relevante. A aplicação mínima é cerca de R$100, também bem acessível para você comprar uma cota do B5P211. E acreditem, nos últimos 10 anos, esse ETF teria te dado cerca de 11% ao ano, versus um CDI, que lastreia aí o mercado de renda fixa, de 9%. Então, aproximadamente, se você tivesse investido nesse cara 10 anos atrás, você teria remunerado ao longo desses 10 anos 120% do CDI por ano. Nada mal, né? E aí, meus amigos, gostou dessas indicações? Tá disposto a investir em algum desses ETFs que eu comentei para você? Agora eu vou passar para você uma telinha para a gente olhar as cotas desses 3 fundos, a gente avaliar o perfil de retorno e de risco desses ETFs. Vamos pro computador. Então, meus amigos, eu tô aqui na minha plataforma do Mais Retorno e vou digitar aqui o IVVB11 para a gente avaliar como que foi a remuneração desse ETF aqui. Então veja, nos últimos basicamente 9 anos ele rendeu aqui 828% versus um CDI, que é o principal indicador de mercado aqui da renda fixa, de 163% nesse acumulado. Então, se eu pegar aqui em relação ao CDI, 832 de 163, ele rendeu 5 vezes mais do que o CDI. Então, se você tivesse ali um CDB de 100% CDI, você ainda tira os impostos, o IVB11 teria te dado mais do que 5 vezes a remuneração acumulada desse CDB. Agora, se eu colocar a nossa Ibovespa, a gente tem aqui, ó, que historicamente CDI e Ibovespa ficam parecidos, o BOV inclusive perde para o CDI e ambos aqui ficam muito abaixo do IVBB11. Agora, vamos calcular também o nosso Nasdaq 11. Então, se eu vir aqui, ó, Nasdaq 11, a gente vê que como esse fundo é recente, né, meados de 2021, mesmo assim com a sua volatilidade, hoje ele teria te retornado nesses cerca de 4 anos 72% acumulado versus um CDI de 48%. Isso significa cerca de 150% do CDI no período todo do Nasdaq 11. Mas não se engane, ele vai seguir sempre o Nasdaq 11, que é o índice ali de bolsas de tecnologia americanas. Vamos estender um pouquinho mais e olhar para o índice, como ele se comportou em relação ao CDI no longo prazo. Vamos ver aqui. Então vai entrar numa outra ferramenta que a gente não consegue ali no Mais Retorno, chama TradingView. E aqui a gente vai acessar como foi esse índice da Nasdaq ao longo de um histórico maior. Então a gente vai dizer aqui, ó, NDX. Esse aqui, ó, Nasdaq 100 Index, vamos olhar esse carinha aqui. Então abre o gráfico, desde 1985 já inicia esse índice, e aqui a gente vai avaliar nos últimos 20 anos quanto que ele rendeu. Então se eu colocar em reais, e eu vou comparar ele com o S&P, então vou colocar aqui, ó, comparar, eu vou ter esse cara aqui, ó, mesma escala, e eu vou voltar aqui, ó, última data 2025 do 3, 25 menos 20, 2005, para ver ali 20 anos de existência. Então a gente percebe que quando eu separo e comparo em reais ambos os indicadores, que seria aqui esse verdinho, que é o S&P 500, ele representa o IVBB11 nos últimos 20 anos, ele teria te remunerado cerca de 1000% em 20 anos. Já o Nasdaq, ou seja, o NASI 11, que representa e segue o Nasdaq 100, ele teria te remunerado 3.094%, ou seja, muito acima do que o próprio S&P 500. Aqui, mais ou menos 3 vezes mais do que o S&P 500. E só o S&P 500 em reais já rendeu 5 vezes mais do que a Bolsa ou o CDI. Então veja que tendo esses dois ETFs na sua carteira, são extremamente rentáveis. Claro, isso significa que isso vai se repetir? Não necessariamente. Mas no longo prazo, respeitando uma janela de horizonte longa, é muito improvável que esses dois ETFs vão ficar abaixo do CDI ou abaixo da Bolsa. É muito mais provável que ele vai te remunerar muito acima
acima de qualquer indicador do Brasil. E por fim, meus amigos, a gente vai olhar também o nosso famoso IMAB5. Então vou colocar aqui, vamos observar como ele se comporta em relação a esses outros dois ETFs. Então vou colocar aqui, ó, e vou procurar o meu IMAB5, é esse carinha aqui, ó. Veja que ele existe desde 2003, tem aí mais de 20 anos, e vamos adicionar aqui e entender como que foi o retorno acumulado desse ETF aqui também. Então quando eu olho nesse período mais longo, que é onde já existiu o IVBB11, a gente observa que historicamente nesses 10 últimos anos, o IVBB11 continua sendo campeão com 832%, que é aqueles 5 vezes mais do que o CDI, só que existe aqui um segundo colocado, que é o nosso B5P211, que ele vai seguir esse indicador aqui do IMAB5, que historicamente nos últimos 10 anos rendeu 202% do CDI. Isso significa 202 sobre 164, o equivalente a 123% do CDI. Lembrando que o B5P211 é um investimento em renda fixa muito mais seguro, só que muito mais rentável do que o próprio CDI. Então uma boa combinação desses três ETFs é você combinar uma boa parte em renda fixa, investe no B5P211, pelo menos ali 50% da sua carteira, para ter mais segurança, e o restante você pode dividir 25% no IVBB11 e 25% no NASI11. E é justamente essa simulação de carteira que a gente vai fazer juntos no próximo vídeo. Clique nele aqui.